Sejam bem-vindos à Semana da Reforma. Toca aquela música de abertura. Vamos então para mais um vídeo da nossa Semana da Reforma. Hoje eu quero conversar com você sobre o Solos Christus, ou Somente Cristo. Esse é mais um dos 5 solas, ou dos 5 somentes, que formam a espinha dorsal da teologia da Reforma Protestante. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos textos como Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, as Escrituras declaram que é somente por Cristo que nós somos salvos. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o movimento da Reforma Protestante vem para reafirmar essa verdade. Enquanto a Igreja Católica tentava colocar várias coisas entre Deus e os homens, Lutero e os demais reformadores foram levantados por Deus para mostrar que uma vez que o véu do templo se rasgou, nós temos acesso direto a Cristo. Não precisamos de nenhum outro mediador. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Quando olhamos para documentos históricos, como a Declaração de Cambridge, ela nos diz o seguinte a respeito dos solos Christus: Nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Então, o que esse documento está nos dizendo? Ele está nos mostrando é justamente aquilo que Lutero tinha em mente. Qualquer ensino que tire Cristo do centro, qualquer ensino, qualquer pregação que tire a cruz de Cristo do centro da fé cristã deve ser rejeitado. A Reforma vem para reafirmar essa verdade. A Reforma vem para recolocar a cruz no seu lugar, que é o lugar central na nossa doutrina. Entender a afirmação de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados é entender a essência do Evangelho. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos a centralidade da cruz. Quando nós olhamos para o episódio da crucificação de Cristo, em contraste com toda a narrativa bíblica, nós vemos que os braços da cruz se estendem ao longo de toda a história bíblica. Nós vemos a cruz presente desde o Éden até a Nova Jerusalém. Não há um palmo das Escrituras em que a cruz de Cristo não esteja presente, norteando a história e mostrando que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo conduz em soberania todos os atos da humanidade. O clímax da Bíblia, o auge, o apogeu das Escrituras não está no Monte Moriá, quando Abraão sacrifica Isaac. Também não está no Sinai, quando Moisés recebe de Deus a lei. Muito menos no Monte Carmelo, quando Elias faz descer fogo sobre os altares de Baal. O centro da narrativa bíblica, o evento mais importante da história humana, acontece no Monte Gólgota, em Jerusalém, por volta do ano 33, quando o Filho de Deus se faz carne e morre na cruz pelo pecado de cada um de nós. Além disso, quando nós falamos do Solos Christus, nós falamos do papel da Reforma em colocar o Senhor Jesus no centro da pregação. A Igreja Católica do século XVI, trazendo consigo toda a bagagem medieval no qual ela estava sendo completamente
contaminada por filosofias daquele tempo. Ela havia tirado o centro da pregação de Cristo e havia colocado várias coisas no lugar. Lutero vem para reafirmar em um dos motes mais importantes da Reforma, que o centro do Evangelho é pregar o Cristo e este crucificado. Não há pregação válida que não aponte para Jesus. Nós, como pregadores da palavra, precisamos entender que quando nós estamos falando sobre as Escrituras, a nossa mensagem precisa ser uma mensagem que sempre aponta para a cruz de Cristo. E Lutero era muito enfático nessa questão. Ele era tão enfático que em um dos seus sermões, quando ele pregou sobre a morte de Estevão, ele diz que o guarda de um bordel público é menos pecador do que um pregador que fala da Bíblia sem apontar para Jesus. Para vocês verem como Lutero levava a sério a questão da centralidade da cruz na narrativa cristã. E aí, ao olhar para a Igreja Católica, Lutero desenvolve um pensamento, ele desenvolve uma oposição de ideias que ele vai classificar, ele vai identificar como teologia da glória versus teologia da cruz. E ele vai dizer que a Igreja Católica segue a teologia da glória, a teologia que busca chegar a Deus pelos seus próprios méritos, enquanto que o verdadeiro cristão deve seguir a teologia da cruz, a teologia onde o mérito é de Cristo. Ele é que vem a nós em amor, entregando a sua vida para que nós possamos ter uma relação direta com Ele. Para ilustrar isso biblicamente, Lutero vai usar dois textos bíblicos. Ele vai falar sobre o texto de Gênesis 11, da Torre de Babel, como um exemplo da teologia da glória. A história fala de homens que tentaram construir um zigurate para chegar até o Senhor. E em contraposição, Lutero vai falar que a teologia da cruz está melhor representada em Gênesis 28, quando Jacó sonha com uma escada que Deus faz do céu para a terra. Observe a diferença. Na Torre de Babel, os homens tentam construir uma torre para chegar até Deus. Em Gênesis 28, é Deus quem faz uma escada para vir até o homem. Cristo é essa escada. Cristo é Deus em poder, vindo ao mundo, o Verbo que se fez carne para morrer pelo meu e pelo seu pecado. No entanto, quando Lutero fala dessa teologia da glória, dessa teologia que faz os homens pensarem que eles podem se achegar a Deus pelas suas próprias forças, que eles podem construir escadas até o Senhor, Lutero vai dizer que existem 3 escadas principais que norteiam essa teologia da glória. A primeira escada é a escada da especulação. É a ideia de que nós podemos chegar a Cristo ao olhar para as Escrituras com o nosso olhar tomado pelas filosofias, pelas especulações desse mundo. Quando nós vemos nos dias de hoje filosofias como a teologia liberal, que defendem que nós devemos olhar para as Escrituras com um olhar tomado por filosofias como o existencialismo, ou como o marxismo, ou como qualquer uma dessas filosofias, nós vemos o homem tentando chegar a Deus por meio da escada da especulação. A segunda escada que Lutero vai dizer que compõe a teologia da glória é a escada das boas obras. Lutero viveu num tempo em que a Igreja Católica vendia indulgências. Eram maneiras que os homens encontraram de tentar comprar o seu acesso à eternidade com o Senhor. E Lutero vai dizer que isso nada mais é do que uma escada das boas obras, porque a única maneira de chegar até o Senhor é por meio da fé, que nos é dada através de Cristo. A fé em Cristo, por meio da graça, é que nós podemos ser salvos. Nós somos salvos pela graça, justificados pela fé, por causa do sacrifício de Cristo. As boas obras são um mero desdobramento, uma mera consequência da fé, e nunca a sua causa. E a terceira escada que Lutero vai dizer que compõe essa teologia da glória é a escada do misticismo. É a ideia de que se Deus manifestar o seu poder no meio do povo, essa manifestação pode nos salvar. Ela é fruto de um pensamento equivocado que também nos leva a acreditar no mérito. Então, se eu mereço que Deus opere um milagre na minha vida, isso significa que eu sou salvo. Isso está completamente errado, de acordo com o pensamento reformado.
Os reformados entendem que os sinais de Deus são mera misericórdia e que Ele pode operar tanto para justos quanto para injustos. A manifestação sobrenatural de Deus jamais pode ser o parâmetro que define se nós estamos vivendo uma vida onde somente Cristo é o nosso Senhor. Quando nós olhamos para muitas igrejas nos dias de hoje, igrejas que vêm da tradição reformada, nós vemos cada vez mais essas igrejas subindo a escada do misticismo. Igrejas que buscam ter apenas experiências sensoriais com Deus. Igrejas que querem apenas Deus para hoje, para agora, fazendo tudo aquilo que eu sempre quis, mas não focam o seu olhar no amanhã, não focam o seu olhar no Cristo que virá para reinar em glória sobre todas as nações. E Lutero vai dizer que o final dessas escadas é o mesmo final de Babel, confusão. Todas essas três escadas, tanto a escada da especulação, quanto a escada das boas obras, quanto a escada do misticismo, elas só vão conduzir o povo de Deus à confusão, porque não é isso que as Escrituras nos orientam a seguir. Já o teólogo da cruz entende que nós só podemos conhecer a Deus exatamente no local onde Deus se ocultou, que é na cruz do Calvário. A cruz é o único meio pelo qual nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça. É na cruz, com todos os seus sofrimentos, com a sua fraqueza exposta, que Deus encontra os seus filhos. A cruz inverte a lógica humana. É nela que Cristo vence o inferno. O Filho de Deus se apresenta a nós crucificado. Nenhuma outra religião nos traz uma noção como essa, a ideia de um Deus que vem a nós em fraqueza, a ideia de um Deus que, como diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, compra o seu povo por meio do seu sangue. A fraqueza de Cristo na cruz vence o inferno, vence a força de Satanás. Quando nós olhamos para textos como Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15, diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas e havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A nossa dívida foi pregada, foi paga, foi redimida na cruz do Calvário. Quando Paulo diz que Cristo expôs, que Cristo despojou e triunfou sobre todos os principados e potestades, Paulo parece ter em mente os desfiles de triunfo romano. Quando um general romano vencia uma batalha, eles faziam um desfile. Nesse desfile, o general ia à frente, um servo ia segurando uma coroa na sua cabeça e falando no ouvido daquele general: você é mortal, você é mortal. Logo atrás vinha o exército e por último vinham os bárbaros que haviam sido derrotados. E após esses bárbaros, no final do desfile, vinha o líder do exército que foi derrotado. Geralmente ele vinha nu e vinha desfilando em vergonha, tendo toda a sua nudez exposta. Essa é a imagem que Paulo tem em mente quando diz que Cristo na cruz expôs todos os principados e potestades. Cristo colocou na cruz, na sua fraqueza, Satanás exposto como sendo alguém derrotado pelo século dos séculos. A fraqueza de Cristo venceu a força do diabo. E para finalizar, quando nós falamos de solos cristos, nós falamos da reforma como sendo um evento que resgatou o sentido dos ofícios de Cristo. Cristo tem basicamente 3 grandes ofícios. Ele é o profeta,
mas na Reforma nós entendemos que ele não é apenas um profeta, como foi Elias, como foi Moisés e tantos outros, não. Cristo é o maior dos profetas, é aquele profeta que Moisés havia predito lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que Deus suscitaria no meio do seu povo. Cristo não é um profeta comum, porque ele foi o único dos profetas que antes de estar nesse mundo esteve diretamente na presença de Deus, porque ele é Deus. Além disso, ele não é apenas um portador da revelação, ele é a própria revelação de Deus para os homens. Mas Cristo não é só profeta, ele é também sacerdote. Mas ele não é um sacerdote qualquer, ele não é como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que uma vez por ano entrava no tabernáculo para sacrificar um animal pelos pecados do povo, para expiar os pecados do povo. Cristo não. Cristo é um sumo sacerdote que entra no tabernáculo não para sacrificar um animal, mas para ser ele próprio o sacrifício. E é por meio do sacrifício do sumo sacerdote que nós hoje também podemos exercer o nosso sacerdócio. Aliás, esse é um dos temas mais relevantes da Reforma Protestante, o sacerdócio de todos os crentes. E por fim, o último ofício de Cristo, resgatado pela Reforma, é que Cristo também é rei. Mas não é um rei desse mundo, ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Cristo é o rei dos reis, é o rei todo-poderoso, é o rei que hoje já governa a sua igreja, mas que no futuro governará sobre todas as nações. É esse rei que nós esperamos. Dizer solos Cristos é olhar para a cruz, é reconhecer a centralidade da cruz e, ao mesmo tempo, ter a fé e a convicção de que aquele Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, em breve voltará para buscar a sua noiva.